Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 18 de maio de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E, bom, tivemos mais informações sobre os ataques ucranianos aqui em Tuapse, na Crimeia e em alguns outros lugares. Além disso, parece ter havido um novo ataque ucraniano em Novorossiysk. Um ataque pequeno, teria sido um único drone, mas também isso não está confirmado. Pode ter sido sabotagem, pode ter sido um acidente. Uma subestação elétrica na região pegou fogo e deixou um grande número de pessoas lá em Novorossiysk sem eletricidade, sem energia elétrica, né? Pode ser um acidente, pode ser sabotagem, mas estão dizendo que foi ouvido um drone chegando ali e atingindo essa subestação. Não sabemos. Na linha de frente, nenhuma grande novidade. Novamente os russos dizem ter capturado o Robotnik, novamente a mesma coisa. Eles entram na região que é uma zona cinza, botam uma bandeirinha ali, dizem, olha só, capturamos, tiram foto, coisa e tal, e saem imediatamente, porque os que ficam acabam morrendo, né? Então não capturaram o Robotnik de forma alguma. Os ucranianos continuam tendo o domínio da região aqui, né? Na região de Kharkiv, a ofensiva russa parece que parou completamente, né? Ontem eles chegaram a avançar aqui na parte norte de Volchansk, uma boa parte aqui é zona cinza agora, mas no final das contas nenhum avanço significativo aqui. E o mais bacana é a descrição do pessoal que está fazendo esse ataque na cidade, que seriam já as reservas das reservas, ou seja, os russos comprometeram as reservas que eles tinham aqui e estão mandando já os shubs, ou seja, os recém-contratados, os recém-colocados, os recrutas. Estão mandando recrutas já para fazer o trabalho aqui, o que indica que estão com absolutamente falta de reserva para fazer qualquer coisa nessa região e não vão conseguir avançar aqui. E a boa notícia disso é que as tropas que vêm para cá são as mesmas que atacam na direção de Kupiansk e na direção de Lima. Toda essa área aqui, ela é coordenada pelos mesmos grupamentos russos aqui. Então, se eles estão com dificuldade aqui, eles vão ter dificuldade aqui também, e isso já mostra numa diminuição de tentativas russas de avançar, e o começo de aparecimento de alguns avanços ucranianos aqui, pontuais, coisa pequena, mas já começa a mudar a onda dessa guerra nessa situação aqui, né? Além disso, o Putin declarou que não quer conquistar Kharkiv, ele só queria estabelecer uma zona tampão, porque os ucranianos estavam fazendo vários avanços aqui em Shebekino, não sei aonde, Graviron, vários lugares aqui que os ucranianos fizeram incursões no território russo, e ele quer fazer uma zona tampão aqui. Isso simplesmente é mentira, por uma série de aspectos. Primeira coisa, porque se ele vai fazer um tampão, como é que ele vai fazer um tampão que só tampa dois lados aqui, sendo que tem muito mais fronteira por aqui? Os principais avanços pelos ucranianos foram aqui na região de Graivoron. Então, Shebekino teve também, tá? Mas Graivoron foram os principais avanços, então não quer dizer nada isso daí. Não tem como fazer uma zona tampão se você só pega um pedacinho aqui, né? Continua tendo um monte de território aqui para os ucranianos avançarem e fazerem coisas do lado de lá. O que acontece realmente é que o Putin achou que ia pegar os ucranianos de surpresa, achou que ia conseguir avançar mais do que isso, se deu mal mais uma vez, mais um erro de cálculo do Putin, né? Também teve uma tentativa muito grande de avanço dos russos aqui em direção a Chasiv Yar, mas que também foi detida pelos ucranianos, então não tem nenhuma grande mudança por aqui, né? E o Zelensky assinou ontem a lei de mobilização de presidiários, então a Ucrânia vai começar também a recrutar presidiários para lutar na guerra. É um esquema parecido com a Rússia, mas um esquema mais modesto, em que a Ucrânia vai pegar apenas presidiários de crimes leves e vai prometer a mesma coisa que os russos, uma redução de sentença caso eles vão para a guerra, e no retorno eles teriam uma redução da sentença dele, que pode acabar até livrando eles da cadeia, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Curirim Me Censurou, Carona do TED e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, lembrando, pessoal, que a nossa rifa está indo até o dia 26 agora desse mês de maio, né? Até o fim do mês.
Estamos rifando um capacete de um tanqueiro russo, um troféu de guerra obtido lá na região de Kherson, um tanqueiro de T-80, junto com essa luminária aqui feita pelo Ministério da Defesa da Ucrânia com um chip de S-300. Isso vai ser o primeiro lugar vai ganhar essas duas coisas e mais um badgezinho. E o segundo lugar vai ganhar esse tokenzinho aqui, esse chaveirozinho, com mais um badge também. O terceiro lugar vai levar esse outro chaveiro aqui, que é um chaveiro com cabo de aço das Forças Armadas Ucranianas aqui, dado por um soldado ucraniano, também com um badge. O terceiro lugar da nossa rifa. Quem quiser participar, o link está na descrição aqui do vídeo. Então a gente já tem aqui ó, uma boa quantidade vendida, ainda falta muita coisa para vender ainda, galera. Vamos ajudar ali para a gente fechar essa rifa, né? Até dia 26. Não vai ter mais adiamento de prazo, hein? Dia 26 vai ser o sorteio. Eu devo fazer igual fiz a rifa anterior, eu faço um sorteio no vídeo, não posso fazer ao vivo no YouTube, porque o YouTube proíbe esse tipo de coisa, mas eu faço um sorteio no vídeo e divulgo o vídeo no Semana ao Vivo do Mundo em Revolução, lá do dia 26, no domingo, né? Pois bem, falando da Ucrânia, teve um pequeno ataque com drone Shahid, 13 drones Shahid, 136, aqueles drones de fabricação iraniana que são usados pelos russos. Todos eles foram derrubados e nenhum causou nenhum dano na Ucrânia. O grande problema da Rússia é esse: a Rússia tende a fazer as coisas em massa, em grande quantidade do mesmo drone. O que isso resulta? Os ucranianos já têm mecanismos efetivos para derrubar esses drones russos, então efetivamente eles causam poucos danos hoje em dia, né? Causam alguns danos, de vez em quando causam. Quando causa dano, eu mostro aqui. Mas é raro isso acontecer. Os ucranianos, por outro lado, investem em um número enorme de iniciativas. Nenhum que produz em massa, grandes quantidades. São pequenas quantidades, mas um grande número de tipos de drones. Isso torna muito mais complicada a tarefa dos russos na hora de derrubar esses drones, porque tem um monte de modelos, um monte de frequências, um monte de tipos. Até eles se adaptarem a um, já está usando outro diferente. Então isso torna os drones ucranianos muito mais efetivos. Essa mesma coisa acontece também na linha de frente, né? Na batalha, ali na linha de batalha, também é o mesmo fenômeno, né? Bom, a gente teve alguns eventos de incêndios na Rússia. Incêndio na Rússia é uma coisa muito comum. Aparentemente o pessoal lá não gasta muito dinheiro com prevenção de incêndio, com medidas anti-incêndio. O resultado é que as coisas pegam fogo com muita facilidade lá na Rússia, né? Tem também outros aspectos, né? O pessoal gosta de dar golpe em seguro, esse tipo de coisa, mas enfim, a gente não sabe. Isso aqui é um aeroporto em Stavropol. Stavropol não é tão longe assim, né? Stavropol é alguma coisa que... Stavropol é essa região aqui, ó. Stavropol Krai. A cidade de Stavropol é aqui, mas na verdade o que aconteceu foi na cidade de Mineraline Vod. É isso daí. Água mineral, isso? Será? Será que eu traduzi direto esse negócio aqui? Bom, enfim. Stavropol, no território de Stavropol, pegou fogo no aeroporto lá, né? De novo, o mais provável é ser um acidente isso daí. Não deve ter sido nada além disso, né? Não consta que a Ucrânia tenha feito ataque nenhum aqui, né? Aqui também em São Petersburgo, um conjunto habitacional pegou fogo aqui, um prédio pegando fogo. São Petersburgo, vocês sabem, é mais aqui ao norte. É nessa região aqui, né? É a segunda maior cidade da Rússia, depois de Moscou. Também um grande incêndio lá. Aí eu também acho que o mais provável é ser acidente. Agora, esse outro caso aqui é que chama mais atenção, né? Um fogo grande, pegou fogo uma subestação elétrica na cidade de Novorossiysk, no Mar Negro, né? Deixando 26 mil pessoas, ou 10% da população da cidade, sem energia elétrica. As autoridades dizem que a causa é desconhecida, mas residentes reportam ter ouvido drones. Bom, a gente não sabe se foi um drone, tá? Por quê? Porque Novorossiysk foi alvo de um ataque a drones ucranianos ontem. A gente noticiou ontem, o porto foi destruído, várias empresas foram destruídas, vários depósitos de óleo. Pode ser que os ucranianos soltaram um drone depois disso e acabou atingindo ali e destruindo a subestação. Pode ser que tenha acontecido. Ou pode ser um acidente também. Não tem nada que impeça de ser um acidente também nesse caso aqui, né? Bom, teve também um ataque ucraniano contra a cidade de Skadovsk, que fica na Ucrânia ocupada. Skadovsk é essa cidade aqui. Essa cidade ela é usada... Aliás, essas cidades todas aqui da costa sul de Kherson, né, a costa do Mar Negro Sul aqui, é uma área turística, né, praiana, muito bacana,
Os ucranianos vão para a praia aqui nessa região, né? Ou iam para a praia antes da região ser ocupada pelos russos, temporariamente. E os russos também usam essa região aqui justamente pegando os hotéis na região e transformando em unidades militares, né? Então tem muita coisa de treinamento de tropa russa aqui, coisa e tal, desde Lazurny até Skadovsk, até Kalanarchat. Tem várias cidades por aqui, né? Enfim, os ucranianos fizeram um ataque aqui e conseguiram atingir alguma coisa aqui. A gente não sabe ainda exatamente o que é. Normalmente parece que 11 pessoas foram feridas num ataque lá. Normalmente uma cidade insignificante, mas eles colocam militares sêniores que fugiram durante o contra-ataque ucraniano ali em Kherson, acabaram estabelecendo uma base ali, né? Várias bases ali, na verdade, né? Bom, falando sobre os ataques de ontem, as informações que a gente tem, né? A refinaria de óleo de Tuapse entrou em shutdown de emergência depois do ataque de drones ucranianos de ontem, né? De acordo com uma fonte, os drones atingiram a unidade de gás liquefeito de petróleo. Ah, olha que coisa, esse ataque foi visando justamente impedir exportação de gás da Rússia. Gás liquefeito de petróleo é uma forma de você exportar gás. Por quê? O gás é difícil de você exportar porque ele ocupa muito volume, né? Então seria muito difícil você exportar gás puramente num navio, né? Normalmente o gás só consegue ser exportado para a Europa através de gasodutos, como por exemplo o Nord Stream e coisa e tal. Tem vários outros lá, né? Via gasodutos você consegue exportar. O Brasil também construiu o gasoduto Brasil-Bolívia, que pegava o gás da Bolívia, quando a Bolívia tinha gás, né? Pegava o gás da Bolívia e trazia aqui para o Brasil, para o sudeste, para o sul do Brasil e coisa e tal. Então o gás é normalmente exportado via gasoduto, é a maneira mais economicamente viável de você exportar gás. Mas existe uma outra possibilidade, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o quê? Você congela esse gás, você resfria esse gás e daí ele se torna um líquido. E no que ele se torna um líquido fica mais fácil de transportar. São navios que têm umas esferas assim, é fácil de reconhecer eles, porque esse líquido, evidentemente, à medida que ele vai aquecendo, ele vai fazendo pressão no reservatório. Então eles usam esfera, que é a melhor forma de você conter essa pressão, né? Então a unidade que fazia justamente a liquefação de gás de petróleo para exportação dos russos é que foi atingida, para os russos não conseguirem vender gás liquefeito, né? Também a unidade de destilaria de Cruz não foi danificada, ou seja, a torre de destilação principal não foi danificada dessa vez. Dessa vez, os ucranianos visaram a unidade de gás liquefeito, né? Então eles explicam aqui por quê, e a capacidade de Tuapse é de cerca de 12 milhões de toneladas métricas, né? Ou 240 mil barris por dia, e produz um monte de coisa e tal. E lembra que essa refinaria ela já foi atingida em janeiro, né? Então ela foi atingida em janeiro, ela foi desligada em janeiro, e ficou desligada até abril. No final de abril, ela retomou as operações e agora foi desligada de novo. Bem-vindo ao novo normal, seus russos. Bom, aqui a gente tem a imagem do depósito de combustível de aviação do campo de Belbek, né? Lembra, Belbek foi um ataque feito pelos ucranianos há 2-3 dias atrás, né? Foram 2 ataques em 2 dias seguidos. E aqui estava o depósito de combustível, e o depósito de combustível não existe mais, segundo as imagens mostram aqui, né? Realmente vai ser difícil tornar a base aérea operacional novamente, porque para decolar avião dali eles precisam de combustível e não tem mais onde armazenar esse combustível, né? A conclusão que o Fighter Bomber fala aqui, hoje eu vejo que a única razão pela qual os ucranianos ainda não atingiram a ponte da Crimeia, né? Eles chamam de Krestes, é um termo depreciativo que os russos usam para os ucranianos, né? É que eles não têm unidades ainda, eles só têm unidades com submunições, HIMARS de fragmentação, e a ponte nem se incomodaria com isso, né? De fato, a munição de fragmentação é bom para coisas molinhas, né? Tipo seres humanos, helicópteros e aviões, coisas que são fáceis de destruir. Uma ponte de concreto, você precisaria ter uma bomba de impacto único, né? Assim que eles tiverem uma dúzia ou duas de mísseis com carga altamente explosiva, e detalhe que a gente falou, os ucranianos já têm carga altamente explosiva, eles usaram num ataque em Luhansk carga altamente explosiva.
é justamente aquela coisa que é uma ponta só de explosivo para aquilo bater e explodir tudo. Então, eles usaram isso contra provavelmente um bunker de munições em Luhansk, mas aparentemente os ucranianos ou tem muito pouco delas ou não tem nenhuma. E agora a gente pode esperar essa chegada a qualquer minuto, né? O pessoal está bem descrente da ponte da Crimeia, evidentemente ela não vai sobreviver a essa guerra, não sabemos quando que vai ser a destruição dela final, né? Bom, falando sobre a linha de frente ali em Vovchansk, né, em Kharkiv, aqui mostra uma operação dos ucranianos identificando os russos atravessando o rio Vovcha, e eles foram identificados e eliminados, não conseguiram atravessar o rio Vovcha. O rio Vovcha fica aqui em Vovchansk, é esse riozinho que justamente cruza Vovchansk, e que eu mencionei para vocês, é justamente o ponto central da história toda aqui, né? Os ucranianos estão usando isso daqui como linha defensiva nessa região aqui. A ideia é conter os russos antes desse rio, né? Não se importem com esse negócio vermelho do lado de cá, isso aqui é imprecisão do mecanismo de registro aqui da área ocupada dos russos. Os russos não passaram o rio Vovcha ainda, né? Então, alguns estavam tentando passar, foram eliminados pelos ucranianos aqui, e a Straintel traz como novidade também que na cidade de Vovchansk as forças russas fizeram um pequeno progresso dentro da zona cinza, mas a aviação ucraniana e a artilharia ucraniana estão ativamente engajando a infantaria dos russos, e o uso de blindados pelo inimigo continua muito baixo, né? Então não teve nenhum avanço significativo aqui em Vovchansk, e a gente ainda está falando da parte norte de Vovchansk, né, antes do rio, né? E aqui mostra um grupo de russos sendo massacrado pelo 3º Batalhão, 3ª Brigada ucraniana ali na região. Emboscaram eles, infelizmente mostra um monte de corpo morto aqui, eu não posso botar isso aqui, senão coloco o meu vídeo para maiores de 18 anos. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição do vídeo, se você quiser ver aqui, mas basicamente mostra os ucranianos emboscando e destruindo os russos ali naquela região, né? E aí é curioso, a Kartina Maslon traz uma análise aqui dessa situação ali em Vovchansk, mostrando que, na verdade, a situação é muito pior para os russos do que indica, né? Infelizmente, ele escreve em russo e o Twitter não traduz o russo automaticamente, então a gente tem que ficar traduzindo do russo para o português, né? De fato, muitos ucranianos falam russo, isso não quer dizer que eles gostem da Rússia, não quer dizer que eles sejam a favor da Rússia, né? É um absurdo essa ideia que os russos colocam. Não, mas são ucranianos que falam russo, não sei o que lá. E daí tem americanos que falam inglês, pô. Os americanos falam inglês. Nós falamos português. Isso quer dizer que a gente quer voltar a ser parte de Portugal? Não, não queremos. Né? Não tem esse negócio. O fato de haverem pessoas que falam russo na Ucrânia não quer dizer absolutamente nada. Mas enfim, tá aqui o Kartina Maslon falando aqui. E o que ele está dizendo aqui basicamente é que o exército ucraniano trabalhou bem em Vovchansk, né? Os detalhes que falam de uma crise sistêmica no exército dos invasores, né, dos russos. Os orcs têm vários centros de treinamento que preparam reservas para o grupo do exército oeste, né? Então ele explica aqui está a imagem associada, são os vários campos que preparam as reservas para esses grupos aqui, né? E além disso, um aterro de uma grande área para o grupo central que foi colocado mais próximo da fronteira, né? Essa área toda é responsável por atender tanto a parte que está lutando na região de Limansk, também que está indo na direção de Prokhovsk, ou seja, toda essa área aqui, ó, toda essa linha de frente aqui, desde a Avdiivka até aqui, tudo é abastecido por reservas que são trabalhadas nessa região aqui. Inclusive essa ofensiva aqui em Kharkiv, né? O exército ucraniano contra-atacou em Vovchansk e capturou Shubs. Shubs é recrutas, recém-chegados, gente recém-mobilizada, né? São reservas frescas que vieram desses acampamentos ali da região e do centro, sem nenhum componente mecanizado, né? Só artilharia sem tanques. Eles não têm mais reservas operacionais no norte e na região de Kharkiv. Não tem nada mais para ir adiante, né? Assalto a uma cidade é uma operação complexa, né? Ele está falando aqui sobre o assalto a Vovchansk, né? Os russos tentando tomar Vovchansk.
apenas unidades preparadas conseguem fazer isso. Jogar recém-chegados, jogar recrutas em cidade de batalha sugere que ele já não tem reservas mais, e inclusive nas unidades para Liman. Todas as reservas estratégicas e operacionais dos russos entraram já em batalha. Se isso for verdade, realmente é uma tragédia para os russos isso daí, hein? Eles destruíram todas as reservas que eles tinham tentando avançar ao máximo para fazer uma graça para o Putin, e agora estão numa situação muito ruim, né? Ele acha engraçado que os orcs também já têm um regimento de tanques de pessoas do Tajiquistão que não tem tanques. É um regimento de tanque para fingir que anda de tanque. É só isso. Ou seja, a situação ali em Kharkiv está evidenciando, na verdade, uma exaustão da força russa, que era o que a gente esperava que acontecesse em algum momento de maio, né? É verdade, é isso mesmo, no final de maio. É mais ou menos quando a gente esperava. Em junho, a coisa deve começar a mudar a favor da Ucrânia. A gente já começa a ver alguma coisazinha ou outra aqui, tá? Um ponto ou outro que a Ucrânia fez contra-ataques aqui. A iniciativa, via de regra, ainda é russa, os russos que ainda estão avançando em sua maior parte, né, devido à falta de munição ucraniana, mas a tendência é isso mudar daqui para frente, né? Bom, falando sobre Robotny, né? Robotny é essa cidade aqui em que ela está em controle ucraniano, porque os ucranianos controlam as posições mais privilegiadas que ficam aqui no norte da cidade, mas os russos controlam as posições no sul da cidade, e isso aqui é uma grande zona cinza. Então os russos entram aqui e dizem que tomaram Robotny. Já é a terceira ou quarta vez que fazem isso, né? Agora aqui, como eu sempre disse, esses experts da mídia, tal como o Julian Hopke, que é um jornalista alemão que fala sobre a guerra, tome isso com um oceano de sal, não é uma pitada de sal, não. Mais uma vez, Robotny não foi capturada pelas forças russas, e qualquer um que diga de outra forma está desinformado ou tem conteúdo, ou tem intenção maliciosa, né? Palavras de um soldado ucraniano. Robotny não está sobre os russos, né? A imprensa amarela alemã do Bild, com o Julian Hopke, declarou que os russos tomaram Robotny. Tá mentindo, né? Usou outro palavrão aqui, eu estou traduzindo para estar mentindo. Beleza. Aqui está um russo que estava justamente nas ruínas de Robotny e se rendeu para os ucranianos quando percebeu que ele era o último que sobrou do esquadrão dele, né? A única forma de sobreviver, né? Então botou lá a bandeira branca e pronto, está se entregando para os ucranianos. Aqui tem uma declaração de um soldado ucraniano também sobre a situação em Robotny, falando a mesma coisa aqui, ó. De acordo com Robotny, o que é nosso é nosso. Nós não tivemos na cidade em si por um longo tempo. Os idiotas russos, de novo, o termo é outro, mas eu estou traduzindo para uma coisa mais leve aqui, né? Os idiotas russos entraram na cidade correndo, tiraram uma foto com uma bandeira e ponto, e foram embora, né? É uma área cinza, né, que ninguém consegue, não tem como explicar para vocês, não tem nada lá. É só o nome da cidade, né? Não sobrou nenhuma casa, nenhum destroço, nada. Os porões estão todos cheios de corpos, né? Tanto dos idiotas russos quanto nossos, né? Quem aparecer por lá acaba morrendo, né? É um poço da morte. Qualquer um que entrar ali morre. Não há 1 metro quadrado qualquer sem uma cratera que não tenha chegado ali, seja dos russos, seja dos ucranianos. Então, nesse momento, tem uma relativa calma. Os idiotas russos foram enviados para Chassivyar e Kharkiv, né? E continua falando aqui, ó, à noite teve uma tentativa de atingir nossas posições, né? E nós, como é que eu vou colocar aqui, né? Nós conseguimos chegar a essa ameaça a zero, né? Pela interceptação, né? Os ucranianos interceptaram a conversa dos russos, e a motivação dos russos é essa, né? É melhor você ir para frente 300 do que voltar e 200. O que é isso? 200 é o código para morto, 300 é o código para ferido. Então ele fala para o russo, vai para frente, mesmo que você seja ferido, que é melhor do que você voltar, que você vai ser morto. Os russos fazem isso, matam as tropas que recuam, né? E, pois bem, eles acharam certo porque não tem chance para eles se tornarem bêbados aqui, né? Típica mentalidade de escravo. Ao invés de fazer uma revolução e resolver as coisas lá na Rússia, eles preferem avançar para a morte certa contra a Ucrânia, né?
E eu falo para você, a moral e a motivação até sobe depois disso. E chegaram presentes do Ocidente. Ou seja, a situação está melhorando lá na linha de frente, ali em Robotnik. Bom, em Bakhmut também teve um grande assalto acontecendo a oeste de Bakhmut, em direção a Chassivyar. Consiste um ataque consistindo de 20 veículos armados e tanques, né, veículos de apoio à infantaria, tanques, etc., foi visto ali por um grupo de reconhecimento, está sendo agora trabalhado pelas forças ucranianas e estão fazendo muito uso de guerra eletrônica e coisa e tal, mas no final das contas a gente tem informação que isso foi contido, não conseguiram avançar nada aqui em Bakhmut, né? Bom, vamos dar uma olhada nos mapas do Poulet-Volant aqui. Nenhuma mudança aqui em Volchansk, como a gente falou, parece que realmente os russos não têm mais muita energia. Pode ser que eles mandem mais reservas para cá, que eles tentem fazer aqui, mas agora já chegou na situação do cobertor curto, né? Para eles mandarem mais reservas para cá, eles vão estar piorando a situação nas outras linhas de frente deles, o que é uma situação que, no final das contas, ajuda os ucranianos, né? Aqui também em Bakhmut, como a gente falou, teve uma tentativa de avanço russo, mas foi aparentemente totalmente anulada, nenhuma mudança significativa aqui, né? Bom, aqui em Avdiivka teve um pequeno avanço aqui ao sul de Umansk, mas nada significativo, área que não tem importância estratégica aqui, né? Finalmente, em Robotnik, o Poulet-Volant continua acreditando nas bandeirinhas russas. Eu falo para vocês, ele já está errado há um tempão aqui em Robotnik, mas ele insiste no erro aqui de dizer que os russos avançaram mais um pouquinho aqui em Robotnik. Isso daqui está errado. Não avançaram. É a zona cinza em Robotnik, né? Bom, falando aqui sobre o Instituto para Estudo da Guerra, ele fala muito sobre a fala do Putin, que disse lá na China que ele não tem nenhuma intenção de tomar Kharkiv. Ele fala isso agora, que ele percebeu que é impossível tomar Kharkiv, né? Tu já ouviu a história da raposa e das uvas, né? Pois é, eu nunca quis as uvas mesmo, as uvas nunca foram meu interesse, disse o Putin lá na China, né? Agora o que ele está dizendo é que ele quer criar uma buffer zone para proteger a fronteira russa de ataques ucranianos. Por quê? Porque os ucranianos entravam na Rússia com aqueles grupos do Legião Liberdade da Rússia, o Corpo Voluntário Russo e o Batalhão Sibéria, entraram ali e tacavam terror em várias cidades, ficaram lá várias semanas, depois saíram, né? Mas ficaram lá um tempão, e os russos não querem mais isso, então estão querendo fazer uma buffer zone. Só que isso é uma idiotice, não faz sentido nenhum, né? Ele falou isso aqui também na coisa de... aqui, ó, a CNN está falando aqui que a Ucrânia se prepara para batalhas pesadas e o Putin fala em zona de proteção em Kharkiv, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque ele está entrando em 2 pedaços de Kharkiv só aqui, e a fronteira continua grandemente desprotegida. Gravoron, que foi um dos principais vetores de avanço aqui dos ucranianos aqui, quando entraram na Rússia, não tem proteção nenhuma, não fizeram nada. É lorota do Putin. O que ele queria aqui mesmo, como eu expliquei, era atrair reservas ucranianas para cá, para aliviar a linha de frente aqui na parte leste, né, aqui em Luhansk e Donetsk. Era isso que ele pretendia, mas ele achava que ele conseguiria dar trabalho para os ucranianos, a ponto dos ucranianos terem que comprometer muitas reservas aqui, o que não aconteceu. Os ucranianos tiveram que botar algumas reservas aqui, é verdade, mas nada fora do padrão. Conseguiram conter muito rapidamente os russos nessa região. Os russos não chegaram nem perto de Kharkiv, nem ameaçar Kharkiv. Então essa é a situação, né? Um flop completo esse ataque russo em Kharkiv. O Putin também falou de medidas de paz lá na China, que aceitaria negociar paz e coisa e tal, mas não vai. Né? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Agora ele disse que não vai respeitar trégua na Ucrânia durante as Olimpíadas de Paris. Ninguém vai. Só o Macron que estava com essa ideia de fazer uma trégua na Ucrânia para as Olimpíadas de Paris e coisa e tal. Eu vou estar boicotando as Olimpíadas de Paris, porque a Olimpíada de Paris não proibiu atletas russos de participarem, então eu não vou dar notícia sobre a Olimpíada de Paris em nenhum dos meus canais. Mas o Macron queria uma trégua na guerra da Ucrânia para poder ter as Olimpíadas de Paris, durante as Olimpíadas de Paris. Né? Não vai acontecer, o Putin não vai aceitar, a Ucrânia não vai aceitar, ninguém vai aceitar, lamento muito o Macron. O Timofey Milovanov fala aqui sobre o Putin ter falado sobre um acordo de paz com a China.
É mais uma vez a lorota do Putin, é um certo desespero dele, né? Ele adoraria negociar mesmo, mas ele sabe que não vai acontecer isso, e não tem essa ideia de dizer que não, que ele quer a paz agora, coisa e tal. Ele quer a paz se ele não tiver que comprometer nada, se ele congelar a linha ali, né? E ninguém vai aceitar isso, né? A paz é só depois da Ucrânia ter restaurado as fronteiras de 91. Não tem nenhuma lógica aceitar a linha atual de frente como um ponto razoável, né? Enfim, o Putin falou isso lá para o Xi, mas só para deixar claro, não tem nenhuma intenção do Putin mesmo de fazer paz. O que ele quer é congelar a guerra, igual ele fez com o Acordo de Minsk em 2015, para ganhar força e depois fazer outro ataque mais adiante, né? E cada vez as preocupações do Putin são maiores, né? Parece que saiu no Frankfurter Rundschau, que é um jornal ali da região de Frankfurt, falando sobre o erro de cálculo do Putin, né? A Gazprom vai provavelmente ter que ir para medidas desesperadas do ponto de vista econômico, porque além de ter a maior perda desde 1999, a produção da Gazprom agora está em níveis de 1970, né? Ou seja, o petróleo, que é o grande sustentáculo dessa máquina de guerra do Putin, não está seguindo adiante não está conseguindo manter isso não, né? Bom, e um dos motivos é isso daqui, né? A Ucrânia identificou uma fraqueza russa clara, né? O território é grande demais para ser efetivamente defendido por sistemas de defesa antiaérea. Ou seja, os ataques ucranianos, no final das contas, conseguem atingir, machucar muito a Rússia lá na infraestrutura interna dela, né? A Rússia nunca se preparou para isso, porque nunca achou que ia ser afetada diretamente por uma força aérea capaz de atingir o interior dela, né? A questão são os drones. Os drones são uma novidade. É um negócio que é descartável, que se cair, caiu, muito lamentável, mas não morre ninguém, não tem problema nenhum. Então os drones são uma novidade nessa história e realmente machucaram, pegaram uma fraqueza russa. Uma fraqueza que já é de todo país grande, tá? O pessoal aqui no Brasil tem que se preocupar com isso também. O pessoal que planeja a defesa no Brasil tem que lembrar que a gente tem esse problema também, né? Defender de drones um país de dimensões continentais, como é a Rússia, como é o Brasil, como é os Estados Unidos também. Os Estados Unidos, Canadá, certamente tem esse tipo de problema também, né? Não é uma coisa fácil. Na Europa é mais tranquilo. Os países lá, tudo esse tamanho de uma cidadezinha um pouco expandida, né? Zelensky assinou uma lei para mobilização de convictos, né, de prisioneiros de guerra, né? O Putin já faz isso desde o início da guerra, e o Putin faz isso de forma muito agressiva. Uma grande parte dos batalhões que estão na linha de frente, a linha de frente da linha de frente mesmo, os batalhões Z que eles chamam, que é aquele pessoal que vai morrer na linha de frente, a maior parte é condenado, né? A gente está cumprindo pena. A Ucrânia decidiu fazer isso também, mas com uma limitação, né? São alguns prisioneiros que podem se tornar conscritos do serviço militar. Por que isso? Parece uma ideia muito boa você pegar prisioneiros, né? Você pega um pessoal que, se morrer, quem se importa? É prisioneiro mesmo, morreu, tinha cometido crime, sei lá, coisa e tal, morreu na linha de frente. O problema é o seguinte: como é que os outros soldados vão confiar naqueles soldados, sabendo que são soldados condenados por crimes eventualmente graves, né? E isso acaba criando um problema grande na linha de frente. E por outro lado, quando esse pessoal finalmente cumpre o período e ganha o bônus, né, ganha a liberdade eventualmente, esse pessoal é solto. E isso gera problemas de segurança lá na Rússia. A gente viu várias situações dessa de condenados que voltaram a cometer crimes. E por esse motivo, os ucranianos fizeram isso de forma limitada. Apenas determinados tipos de crime criminosos podem ser inscritos no exército. Eu imagino que eles vão pegar crimes não violentos, né? Não sei qual vai ser a lógica aqui. De qualquer forma, os ucranianos agora estão abrindo essa possibilidade, pretendem recrutar até 15 mil detentos, já tem 5 mil que já assinaram a intenção de participar disso daí, né? Esse daqui é um problema interessante de ser resolvido, né? O pessoal da engenharia aí vai gostar. Esse aqui é um drone metralhadora. É certamente uma coisa interessante. Mas você repara o problema? O recuo do drone, ele acaba, né, perdendo a mira, né? Ele acaba fazendo um disparo a esmo, porque ele perde a coisa, né? No solo, como é que você garante
o recuo da metralhadora. Tem alguns mecanismos para diminuir o recuo, mas basicamente você bota um peso grande para segurar isso. Quando você bota a arma no seu ombro, por exemplo, ou quando você bota uma metralhadora maior, você fixa ela no solo ou fixa ela na traseira de um carro, tem que ter um peso grande para segurar o recuo da metralhadora. O problema é que num drone você não tem como ter um peso grande, porque se você tiver um peso grande, o drone vai ficar muito pesado e daí é impossível fazer isso, né? A única maneira de fazer isso seria com jatos direcionais que calculassem o recuo e imediatamente entrassem em ação. Eu acho que tem uma coisa bacana aí em termos de engenharia que daria para fazer para anular o recuo de uma metralhadora em caso disso daí, né? Para manter a mira, para ela conseguir centrar o foco dela, não perder o foco nisso daqui, né? Bom, o Alexander Usyk, lutador de boxe ucraniano, está numa luta com alguma outra pessoa aqui que eu não sei quem que é, e ele na cerimônia levou ali a bandeira de uma unidade da GUR, né? A GUR é o Serviço Secreto Ucraniano, a unidade chamada Kabul 9, ele mostrou a bandeira lá, muito bacana a coisa, né? E também ele chegou lá na luta com a Vyshyvanka, né? A Vyshyvanka que mostrava aquele soldado ucraniano que falou Slava Ukraini e foi fuzilado pelos russos ali, né? Muito bacana a Vyshyvanka dele. Há poucos dias atrás, no dia 16 de maio, foi a Vyshyvanka Day lá na Ucrânia. Eu perdi o dia, esqueci o dia, com o negócio da cirurgia, acabei não lembrando, né? Eu tenho uma Vyshyvanka que eu comprei lá na Ucrânia, muito bonita. O correto é usar ela no dia da Vyshyvanka, que é a terceira quinta-feira de maio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.